Vamos falar agora sobre casos de fatoração. O que significa fatorar? Para que serve essas regras que eu vou colocar para vocês de fatoração? Mas vamos começar, por exemplo, a falar de uma situação bem simples. 6, o número 6. Como é que eu posso escrever o número 6 em forma fatorada? 2 vezes o 3. Pronto. Por que se chama fatoração? Porque, na verdade, os elementos envolvidos numa multiplicação, a gente costuma denominá-los de fator. Então, quando você fala em fator, você está ligando isto à multiplicação. Ou seja, é tu desmembrar um número em 2, 3, 4, enfim, em números que multiplicados me dê este produto que é 6. Como é que você fatora o 12? Ora, eu posso escrever 2 vezes o 6, eu posso escrever isto como 3 vezes o 4, ou eu posso escrever isto como 2 ao quadrado vezes 3. A gente costuma dizer que esta aqui seria a chamada fatoração mais completa, se é que a gente pode dizer isto. Ou seja, aqui você tem o esgotamento dessa fatoração. Como é que se sabe que 12 se coloca assim? Como é que eu fatoro 36 e chego nessa fatoração esgotada, aquela fatoração que não se pode fazer mais nada? Através desse processo que é o seguinte, vamos pegar aqui, por exemplo, o 18. 18 dá por 2, dividindo, dá 9, dá por 3, dá 3, dá por 3, dá 1. Então você tem 18, que é equivalente a 2 vezes 3 ao quadrado. Aqui você tem 2, aqui está ele, e aqui você tem 3 ao quadrado, aqui está ele. Então, a gente chama isso aqui de fatoração, na qual esses fatores aqui sempre são números primos. Então, fatorar o número não é problema. Fatorar o número é algo bem simples, que a gente até já mostrou para vocês. Agora, e quando temos expressões algébricas, expressões literais, como é que você faz para fatorar? O primeiro processo que temos aqui, ele é o mais comum, ele é o mais frequente, é aquele processo que aparece com maior número de vezes quando você faz um cálculo qualquer. Por exemplo, ax ao quadrado mais bx e mais cx. Veja que aqui eu tenho uma expressão algébrica envolvendo 1, 2, 3 termos. Vejam que nesses 3 termos nós temos o x que aparece aqui, nós temos o x que aparece aqui e nós temos o x que aparece aqui. Então nós dizemos que esse x é o fator que eu coloquei em evidência. O x foi colocado em evidência. E aí tem x ao quadrado, x elevado a 1, x elevado a 1, sempre você pega o menor expoente. É o menor expoente. Então, este valor que você tem aqui é o menor expoente do x. É o menor expoente do x. Certo? Na verdade, o que a gente coloca aqui é o que a gente chama de máximo divisor comum. É isso que a gente coloca ali. Pois bem, esse fator é colocado em evidência. E aí, a gente vai escrever aqui os termos que são obtidos da seguinte maneira. Você pega cada um desses termos aqui, da minha expressão a ser fatorada, e divide por esse fator colocado em evidência. O que dá ax ao quadrado dividido por x? Bom, x ao quadrado dividido por x vai dar x. E o a dividido por 1 vai dar a. Então, resumindo, você vai ter o quê? Ax. O que é bx dividido por x? Corta o b e vai sobrar, corta o b não, corta o x, melhor dizendo, e sobra o b, né? Mais cx dividido por x, corta o x, o que sobra? Sobra o c. Fatorei a expressão. Fatorei. O x multiplica isso aqui. Se você fizer esse vezes este, volta para cá.
Esse vezes este, volta para cá. Esse vezes este, nós temos cx. Então a expressão está aí, fatorada. Tem esse fator e esse fator aqui expresso através desses três termos. Vamos colocar outro aqui? Por exemplo, se eu tenho assim, ó, 3x ao quadrado mais 6x. O x é fator comum. Vocês estão vendo mais uma vez. Vamos colocar aqui x ao cubo, só para a gente mudar. Vamos colocar aqui, x ao cubo. Né? Aqui você tem x ao quadrado e aqui você tem x ao cubo. Então o x é fator comum. Mas e o 3 e o 6? Não tem fator comum aqui. Mas lembre que 6 é como se eu escrevesse 2 vezes o 3. Então aqui dentro do 6 está embutido ali o 3. Então entre 3 e 6, tem 3 aqui, 2 vezes 3, né? Que é 6. Então você tem 3, que é o fator comum, e você tem x com o menor expoente. Eu posso pensar isto de uma outra forma. O 3 é o maior valor que divide 3 e 6. O 3 é o maior divisor comum entre 3 e 6. X ao quadrado, x ao cubo, pega o x ao quadrado, que é o maior divisor dos dois. Então, 3x ao quadrado é o maior divisor deste e deste. Mas é assim que a gente pode pensar. Tem 3 aqui e tem 3 aqui. Lembra que aqui é 2 vezes 3, né? Então aqui também tem 3. Coloco o 3. X ao quadrado, x ao quadrado eu coloquei em evidência, porque aqui tem x ao cubo e pega-se sempre ele com o menor expoente. Pois bem, este fator que eu coloquei aqui é o fator em evidência. É o fator comum, correto? Você vai pegar cada um desses termos e dividir por esse fator em evidência. O que dá 3x ao quadrado dividido por 3x ao quadrado? Coisas iguais dividindo-se. O resultado é 1, né? Sempre que você divide x dividir por x, dá 1. A dividir por A, dá 1. 5 dividir por 5, dá 1. E 3x ao quadrado por 3x ao quadrado também vai dar 1. São coisas iguais. Mais, o que é 6x ao cubo dividido por 3x ao quadrado? 6 dividido por 3 dá 2. X ao cubo dividido por x ao quadrado é x. Pronto, está fatorado. Se você pegar este e multiplicar por 1, vai dar isso aqui. Se tu pegar esse e multiplicar por este, vai dar isso aqui. Mas a expressão está fatorada. 3x ao quadrado que multiplica 1 mais 2x. Ok? O outro processo que temos aqui é o processo de agrupamento, que na verdade é um processo similar ao fator comum, só que você faz em dois momentos, correto? Por exemplo, AX mais AY mais BX mais BY. Normalmente, nós aplicamos esta regra quando temos 4 termos. 1, 2, 3, 4 termos, correto? Tem que ser 4 termos? Não, poderia ser 6. Mas normalmente quando a gente tem uma quantidade par de termos, e insisto, normalmente é quando a gente tem 4 termos. Notem que não existe aqui nenhum fator comum aos 4 termos. Não tem A aqui, mas lá não tem. Tem X aqui, tem X aqui, mas lá não tem. Então nesse caso a gente faz o seguinte, pega de 2 em 2 e usa a mesma ideia daqui, de 2 em 2. Por exemplo, eu poderia pegar o primeiro e o terceiro, e aí eu coloco o x em evidência, porque tem aqui e tem aqui. E depois pegarmos o segundo e o quarto termo, onde o y é o fator que eu vou colocar em evidência. Mas eu acho que por uma questão de ordem ali, vamos pegar os 2 primeiros, porque aqui também tem fator comum nesses 2 primeiros aqui, ó. Aqui também tem, ó, né? E vamos pegar os 2 últimos, aqui, ó, o terceiro e quarto termo, que também tem fator comum, que é quem? Que é o B. Muito bem. Aqui vocês têm A e aqui vocês têm A. Coloco o A em evidência. Aí você faz assim, presta atenção. AX divide por A. Corta o A, sobra quem? O X. Mais AY divide por A. Corta o A, o que você tem? Y. Muito bem. Mais B. Por que mais B? Porque tem mais B aqui e tem mais B aqui. Coloco mais B em evidência. Fica BX divide por B, sobra o X, né? Porque corta o B.
BY divide por B, dá Y. Corta o B e fica Y. Muito bem, então vamos sinalizar aqui, ó. Aqui vocês têm essa expressão aqui fatorada, num primeiro momento, e aqui você tem ela também fatorada nesse primeiro momento. Então, na verdade, eu usei esse processo aqui, só que eu particionei isto assim. Peguei esses dois primeiros, esses dois últimos. Agora vamos para o segundo momento. Notaram que aqui tem x mais y e aqui tem x mais y? Igualzinho? Tem que ser, tem que aparecer isso igual. Pois bem, esse x mais y, eu agora coloco ele em evidência. Que tem aqui, eu vou salientá-lo, vou colocar ele aqui em evidência. E aí, o que acontece? Acontece que aí eu faço o seguinte, ó, eu pego tudo isso aqui e vou dividir por esse aqui. Corta x mais y, só sobra quem? A. Vamos colocar ali A. Eu pego tudo isso aqui e vou dividir por isso aqui. Corta o x mais y, o que sobra? Sobra B. Resumindo, tem x mais y aqui, tem x mais y aqui, eu coloco o x mais y aqui, e aí eu pego este A mais o B e coloco aqui, multiplicando o x mais y. Pronto, está fatorada a minha expressão. Se você quiser confirmar isto, às vezes o cara fica na dúvida, será que eu fiz certo mesmo? Será que a minha fatoração está correta? Faça assim, ó, multiplica um pelo outro. O que é x vezes A? AX. O que é x vezes B? BX. O que é y vezes A? AY. O que é y vezes B? BY. Pronto, fechou. Então significa dizer que essa fatoração está correta. Agora alguém pode perguntar assim para mim, mas e se aqui não tivesse este igual a este? Bom, aí não se fatora, né? Nem todas as expressões são fatoráveis. Se esse não fosse igual a este, aí trancava o exercício e não se usava esse processo de fatoração. Ok? Terceiro caso, diferença de dois quadrados. Você vai ter A ao quadrado menos B ao quadrado. Notem que aqui o título é muito procedente. É uma diferença que é uma subtração de dois quadrados perfeitos. Isto aqui é igual a A mais B, que multiplica A menos o B. E aqui você tem a expressão dita fatorada. Está aqui ela, ó. Alguém vai olhar isso aqui e vai dizer, mas eu já vi isso aqui num outro canal de TV. Eu já vi isso aqui lá na minha Netflix. Eu vi isso aqui em outro lugar. Claro que você viu. Porque, na verdade, se você olhar daqui para cá, você vai ver que isso aqui é um produto notável. É o produto da soma pela diferença de dois termos. Portanto, é o processo inverso. Porque, veja bem, quando você fatora, você transforma alguma coisa em forma de produto. E aquele produto, quando multiplicar, tem que voltar ao que era anteriormente. Então, na verdade, fatorar é o processo contrário do produto notável. Então, logicamente que, se tu sabe que isso aqui é um produto notável, tu vai saber que isso aqui é equivalente a isso. Correto? Um exemplo. X ao quadrado menos 9. E aí? Como é que você faz para realizar esta, no caso, fatoração? Qual é a raiz quadrada de x ao quadrado? Qual é a raiz quadrada? Supondo que o x seja um valor, eu estou supondo o x positivo, sempre positivo. Isso aqui vai dar x. Quanto é que é a raiz quadrada de 9? Isso aqui é igual a 3. Portanto, isso aqui o que é? É x mais 3, que multiplica x menos 3. Esse é o resultado. Querem ver como isso é verdadeiro? Ó, é só fazer x vezes x, x vezes menos 3, 3 vezes x e 3 vezes menos 3. Vocês vão ver que vão simplificar alguma coisa lá e tal, e vai chegar nessa expressão. Isto é chamado diferença de dois quadrados, é um caso muito usual de fatoração, ok? Aí, pessoal, estou aqui para divulgar os dois livros que eu já editei a respeito de matemática. O primeiro livro é um livro que apresenta 505 testes resolvidos
de demais provas e vestibulares, prova do Enem, onde você tem ali a pergunta feita, o teste efetuado, e logo em seguida, daquele bloco feito, você tem os testes resolvidos. O outro livro que nós temos aqui é o livro que envolve fórmulas e propriedades a respeito da matemática. 2 livros disponíveis no nosso site blog matematica.com.br.